Hoje a gente vai falar de uma alahá ma'aseh, uma alahá que a gente costuma fazer sempre. Eu quero comentar hoje sobre o alimento sushi, né? Quais são os problemas de comer um sushi? É liberado comer sushi, tá, gente? Mas, alahicamente, precisa seguir um critério para você poder comer um sushi kasher, tá? O primeiro passo tem que ser bichum Israel. O que é bichum Israel? Tem que ser cozinhado por um judeu. Se for bichum Hakun, cozinhado por um não judeu, aí entra num problema que todo o povo de Israel não pode comer alimentos que é cozinhado por um não judeu. No caso que a gente está falando aqui é o arroz. O arroz ele tem que ser cozinhado por um judeu. Se um não judeu quer cozinhar e tem participação de um judeu, aí é permitido. Mas tanto o sefaradi como o ashkenazi têm opiniões distintas e a gente vai falar agora delas. O sefaradi, para poder comer o arroz ou o alimento cozinhado por um não judeu, ele precisa pegar a panela, botar no fogão e acender o fogo. E aí um não judeu ele pode cozinhar. Os ashkenazitas eles são mais flexíveis e vão simplesmente só acender o fogo e aí o não judeu vai cozinhar. E aí é permitido comer o arroz, porque vai ter participação e aquele arroz vai virar bichu Israel, tá? Só não pode se comer quando somente um não judeu cozinha. Entendido até aí, né? Outro problema, o segundo problema é o peixe. O peixe, na nossa dieta judaica, o peixe tem que ter os simãs, as características de um peixe kasher, tá? E se esse peixe não tem a característica dos peixes kasher, que é a escama, a guelra, a barbatana, se não tem esses tipos de sinais, esse peixe está kasher, está taref, ele não está kasher. Outra coisa interessante sobre o peixe, tem o tolaim. Tolaim são os vermes, né? Muitos peixes, no caso salmão, e outros peixes que têm esses simãs, têm esses vermes. Então tem que se checar bastante, tem que fazer minuciosamente a precisão de checar se o peixe está livre desses tolaim, desses vermes, né? Porque Hass e Shalom, que a gente sabe, se a gente come alguma coisa, algum verme, a gente está transgredindo uma lei de Oraita, né? Da Bíblia, né? Da Torá. Outra coisa que as pessoas sempre perguntam, qual é a berahá? Qual é a berahá que eu posso fazer no sushi, né? Aí se você vai pegar o sushi, você vai ver o sushi lá e vai dizer, tem arroz, tem uma alga, tem verduras, tem peixe. Então a gente segue a ordem dessa forma. Se eu tenho dentro do sushi mais arroz, então eu vou fazer mezonot. Se tem mais peixe, eu vou fazer sherrakol. Se tem mais irakot, mais vegetais, eu vou fazer hadamá ou aetz, no caso do tomate e do abacate. É muito interessante a gente saber dessas informações, né? Deve ter o dobro do cuidado, né? Se a pessoa é sefaradita, se ela é sefaradi, muito sefaradi, a maioria do sefaradi não mistura carne de peixe com leite, né? A maioria do sefaradi não mistura pelo tema da sakaná, né? É uma takaná que a maioria dos sefaradi receberam, tá? Então tem que dar uma olhada se não há uma mistura. Agora os ashkenazis são ao contrário, tá? Os ashkenazis eles podem misturar peixe com queijo. Outra coisa interessante e que a gente precisa ter em cabeça sobre isso é sobre a faca. A faca que você, por exemplo, eu vou no restaurante e você pensa que esse restaurante está kasher, mas não está kasher, né? Porque só é peixe e tudo, mas tem que ver que o mesmo animal, mesmo a faca que eles cortam, é a faca que corta um alimento taref, não puro,
vai cortar um alimento puro. Então transforma tudo em tarefa. Então tem que ter muito cuidado, né? Você tem que ter a tua faca própria. Isso também serve para quem vai na peixaria comprar um peixe. Você tem que levar a tua faca para ver o peixe, tá? Não pode usar a faca do peixeiro, porque ele está cortando camarão, está cortando frutos do mar, e depois ele vai cortar o peixe tarefa, e você está pensando que depois ele vai cortar o peixe caché, então você vai pensar, poxa, eu estou comprando um peixe caché, mas na verdade está misturado. Chas e shalom, tem que ter muito cuidado com isso, tá? E esse é um dos grandes problemas do sushi man, porque você vai lá do sushi chef, que ele vai pegar, vai estar fazendo vou fazer para aquele judeu, vou fazer um salmão, um atum, alguma coisa, não tocou nada, mas aí já é o problema, entende? Porque já tocou em outros alimentos, então é um grande problema, né? Outro grande problema, tá, que é relacionado com tudo isso, não adianta ter o arroz caché, o peixe caché, todo o material caché, e tem um judeu cozinhando se a loja abre no sábado. Faça shalom, se abre no Shabat. Então, torna tudo aquilo tudo caché que tem como torna tarefa. Então, porque eles profanam o sábado. Então, tem que ter muito cuidado. Detalhe muito grande é a saber, ao chegar no local, ver a Teudat Kashrut, o certificado de Kashrut na loja, para você poder entrar e comer, né? Sem nenhum problema. Se tem uma guia, se tem uma pessoa que guarda Shabat, que conta de Shabat e que tem Irat Shammai, né? Agora, eu quero entrar numa questão. É permitido fazer sushi em Shabat? Né? Pegar o arroz, pegar a alga e depois cortar o peixe, botar as verduras. Isso é permitido, tá? Mas não de uma forma yofi, uma forma bonita. Não, é proibido dessa forma bonita, entende? Esteticamente, cortar as verduras, fazer carinhas, né? Ou desenhar num salmão a cara de uma pessoa, fizeram até a cara do Trump. Isso é proibido, tá? Porque você vai estar entrando numa melachá boné, em hebraico, construção, né? E isso está nas 39 proibições para se fazer em Shabat. Então, fazer uma coisa bonita, uma coisa mais artística é proibido, né? Alimentos decorados. Mas se é uma simples, permitido. Se você cozinha o arroz antes, tá? Deixa preparado todo o material para poder só montar, tá? É uma discussões, então cabe um rabino ser consultado. Eu espero que você tenha gostado desse shiur. Ele é resultado da minha aula que eu dei em hebraico, está aqui em hebraico, eu queria mostrar para vocês. E as pessoas ficaram me cobrando, faz em português. Então tá aí para vocês, né? Para vocês estarem de olho quando for comer o sushi. Até a próxima.